Tá bom, tá gravando. Pessoal, então se alguém não puder assistir a aula, vai ficar com ela gravada. Eu preciso agora que vocês abram o microfone. Como eu falei, a aula é para revisar conteúdos que tenham ficado. E, sim, o Matheus vai. Quem não quiser, escreve a pergunta. Ah, esqueci. No esquema de aula que a gente está gravando, todas as mensagens que estão feitas aqui no chat vão ficar gravadas também, tá? Então eu quero que vocês coloquem o nome de vocês, vai ser a lista de chamada. Depois eu vou poder olhar pela lista que está Isso. Pela lista que está no chat, eu vou saber quem entrou, tá? E as perguntas, caso, que nem o Matheus está com o microfone estragado, vai conseguir perguntar pelo chat, tá? Então, vejam das atividades anteriores que foram trabalhadas, quais são as dúvidas que vocês têm? O que vocês estão... deixa só eu colocar uma coisa aqui. Eu vou abrir o sistema do livro de vocês. Aí nós vamos poder fazer eu vou poder mostrar na tela, inclusive, tá? O que está sendo, qual a dúvida que vocês têm. Alguém tem alguma pergunta? Já para a gente ir iniciando, para não perder tempo. Desculpa. A questão dos modais da página 13, então. A questão dos modais da página 13, tem alguma situação que vocês entenderam com relação ao uso dele, onde que a gente tem que colocar? O livro não traz essa diferença. Ele pede para você, ele coloca... Ah, tá bom, Vitor. Terceira atividade, que é a atividade 6, não? Tá, peraí. Qual é a atividade? Não, a terceira tarefa. Pois é, mas é que eu coloquei... Ah, tá, toda ela. Então, assim, ó. Quando você for fazer a compreensão dos verbos modais, o que é um verbo modal? Verbo modal é aquele verbo que vai modalizar, ele vai ser um modo separado dos verbos, porque em português a gente tem os tempos, né? Tempo presente, pretérito, pretérito perfeito, imperfeito, mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. A gente tem esses tempos do indicativo. No subjuntivo, a gente tem presente subjuntivo, pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo, né? Então, por exemplo, quando você fala em português, eu ando, eu andei, eu andava, eu andarei, eu andaria, eu andara, que eu ande, se eu andasse, quando eu andar. São
as 9 formas que a gente tem. Em inglês, essas formas não vão ser, por exemplo, pretérito perfeito e imperfeito não tem. Eles têm só passado, é simple past. Então não tem diferença entre andei e andava. Agora, como é que eu vou expressar futuro? Eles pensam no verbo que vai indicar futuro. Tem o verbo ali, é futuro, que é o will. Quando você fala, talvez aconteça alguma coisa, nós é que não temos isso, né? Então, você pode falar, talvez eu viaje, mas eles têm um verbo que indica a probabilidade de você viajar. Se eu falo, I may travel e I might travel, que é aquela situação que eles trazem como 50% aqui nessa tabelinha, I may travel e I might travel, eles colocam como se fossem sinônimos. Porém, existe uma diferença, que quando você usa o may, ele é mais provável de acontecer do que might. Se você fala I might go, ele dá uma ideia de um pouco menos chance de may, tá? Agora, quando você fala uh, probably won't, poderia assim muito pouca chance de acontecer aquilo ali, tá? Muito pouca chance de acontecer aquilo ali. Então, se você ali na página 13 tem exercício 5, né? Então, quando você tem o exercício para você completar, falando da possibilidade das coisas de acontecerem, ah, todas elas são praticamente, e talvez aí que fique a dificuldade, são possíveis de acontecer. O que interessa é o que você está expressando com relação àquela ideia, certo? O que você está expressando. Por exemplo, se eu falo, that college course, estamos na 5.1. That college course seems really interesting. Next year, né? Se aquele curso da faculdade parece muito interessante, pode ser que eu faça ano que vem. Eu tanto posso falar I may do it next year, or aqui eles não colocam o might porque tanto faz, não é uma questão de estar certo ou não, né? Você poderia falar I might do it next year, I may do it next year. Eles já pedem para você completar com o may, porque a tua intenção nesse caso, como você sinalizou que é um curso interessante, você vai, provavelmente você use o MEI, tá? Então, a dificuldade que a gente tem de entender o uso do verbo modal é exatamente a intenção que você tem, porque ele vai dar a intenção a respeito de algo, e a gente não tem isso em português. Ou a gente fala, talvez eu vá. Pode ser que eu vá. Eles têm um verbo que fala, se você fala I may go, talvez mais forte do que I might go. Ô, Adriano, Oi. eu e o Ulisses, a gente tava fazendo junto, né? Na ligação, a gente foi fazer as tarefas da semana, né? Pra fazer junto. Tudo bem. Daí eu falei que não tinha feito de inglês ainda por essa dificuldade, né? De não saber onde botar, porque poderia ser tanto um como outra resposta. É E também isso. tá, não sei se é a mesma dúvida que a dele, né? Mas eu assim, será que o verbo vai mudar também? Alguma coisa assim? Eu tava em Não, dúvida se o verbo mudava. não. Quando você usa o verbo modal, não muda nada, tá? Você pode falar I may go, he may go, she may go. É uma característica dos verbos modais. Qualquer verbo que você utilizar, que seja verbo modal, agora vocês vão conhecer o meu companheiro velho. Tadã! É ele que tem salvo as minhas aulas, tá? Então não riam desse guerreiro aqui, que ele é pobrinho, mas ele é porreta. Então, assim, ó, quando você fala he goes, né? Ele vai.
Quando você fala he goes, ele vai sempre. É uma constante, é uma rotina. Eu vou modalizar isso, eu vou usar um modal. Eu vou dizer que talvez ele vá. Então eu vou falar he may go. Talvez ele vá, né? Agora, se eu falo he might go, qual é a tradução? Talvez ele vá. Nós não temos. Só que esse talvez é menos provável do que esse aqui. Existe essa diferença na prática. Sempre que usar um modal, não é conjugado. Exatamente, Vitor. Tá? O verbo aqui não muda nada. Microfone, gente. Esse computador tá louco. Tá falando? Eu tô falando, tá? Então foi. Vou botar bem longe esse cursor. Não entendi o que isso aqui tá fazendo. Tá bom. Então, assim, recapitulando. He may go, não muda. He might go, não muda. He will go, não muda. A forma do verbo. Qual a intenção? Esse aqui vai acontecer. Esses dois, pode ser que aconteça, tá? Nós não temos um verbo que você use que você vai dizer assim, talvez eu vá, talvez eu vá, talvez eu vá. Não existe isso. Em inglês existe. He will e might, tá? Quais as características do verbo modal? Não altera o verbo, não, não existe to, não existe verbo, por exemplo, a gente tem verbo to be, to like, to do, to see, né, que é o verbo no infinitivo. Não existe verbo to will, ou to might, ou to may. Não existe. E não existe você colocar o to depois, porque na tradução a gente fala. E pode ser que ele vá, ou ele pode ir, né? Ele pode ir, como no sentido de talvez. Ir seria to go. Só que quando você usa o modal, ele não aceita to depois. A gente só usa em português, mas não vai usar em inglês, tá? Outra coisa, para fazer a pergunta, ah, se você for fazer a pergunta, normalmente você inverte a ordem do auxiliar. Não tem verbo auxiliar aqui. Quando eu for fazer a pergunta com will, eu posso fazer a pergunta invertendo a ordem, né? Will you visit your grandma? No, because of the quarantine. Né? Você vai visitar sua avó? Não, não vou porque eu estou de quarentena. Então não pode. Então, eu vou fazer. Quarantine. Então, will you? Eu faço a pergunta invertendo a ordem. Porém, quando eu vou fazer a pergunta com esse aqui, eu vou normalmente, se eu fizesse só essa inversão aqui, ó, may you stay. Se eu perguntar may you stay, eu não estou perguntando se talvez você vai ficar, tá? Eu estou perguntando se você tem permissão para ficar. Então, como é que eu vou fazer a pergunta? Normalmente, eu vou falar, você acha que você vai viajar? Há uma possibilidade? Então, eu vou falar, do you think you may travel? Então, eu não vou fazer pergunta usando may e might, tá? Então, vou fazer assim, ó, do you think? Quem que está com o microfone aberto para fazer a pergunta, pode fazer. Quem está? Fechou. Gente, pode fazer a pergunta, tá? Eu só queria saber o que que era. Ó, do you think you may travel?
Você acha que há uma possibilidade de você viajar? Tá. Hum. Vitor, ficou esclarecida a tua dúvida? Certo? É uma coisa que não tem como a gente esclarecer se não é assim. Vocês perguntando. Daí, se tu não entender, eu explico de novo. Então, não leva S na terceira pessoa, não leva, não tem infinitivo, né? Não existe to will e não leva to depois. Só coloca a gente usa o verbo modal ali para poder modalizar. Eu vou dar um modo. Ô, Adriano, Hum. eu só tô na dúvida se eu posso escolher quando botar os 50% ou os 75%. Tipo, aí eu posso escolher ou tem. Não, ali eles vão te orientar para Uhum. saber o que que eles querem. Mas quem escolhe é tu, né? É a tua Uhum. intenção que vai falar. É isso que tu tem que Sim. entender. Quando eu É porque é falar praticamente a mesma coisa, né? Os dois. isso, Uhum. é uma intenção. Já, eu vi ali. Aqui aparece a mensagem para mim dizendo que desativou. Enfim, você. Ai, graças a Deus. Olha só. Tá, não desativou, só tô curtindo o silêncio daquele grilo desgraçado. Alguém passou um DTFON ali para matar esse animal? Ok. Então, obrigado, Henrique, obrigado. Ah, nem é o Matheus. Não sei, vocês não podem, eu acho, entrar na minha tela. Acho que não. Mas, de qualquer maneira, não entrem, por favor, tá? Não, não, não é não. Pessoal, não fiquem falando, porque vai ficar gravada essas mensagens, tá? Ah, vocês. Agora me perdi aqui. Então, o uso dos modais é uma coisa que sempre pega, tá? Eu preciso que vocês façam ali na página 16, page 16, a relação dos relative pronouns. Ficou claro quando que a gente usa o which, o that, o who, which, that, who, where, whose, tá? Então, eles são, na verdade, orações subordinadas, né? E aí você vai explicar. Em inglês, elas ficam mais fáceis de entender. Mas é para. A gente, quando está falando, quando a gente vai falar, quando a gente vai expressar alguma coisa, qualquer ideia que você precise juntar, né, mais detalhes, nós não temos como ficar pensando nos detalhes gramaticais, porque a gente já tem que pensar na pronúncia, no vocabulário que a gente vai usar, a gente vai saber as. a- Tá, Thiago, já li, já explico. Então, sim, uhum, exercício 4, ok. Então, a gente tem que automatizar, porque a gente tem que pensar na pronúncia, no vocabulário, o que que a gente vai falar, será que a gente vai ter, conseguir juntar as ideias, e ainda tem que lembrar disso aqui, se é o who, se é o where, se é o which, se não vai nada, que é o tracinho que o Thiago falou agora. Então, tem que automatizar ao máximo, pensar e fazer frases para que quando você precise usar, você não fique dependendo de ficar no normal, quando você está numa situação de pressão, tipo agora, você ficar fazendo esse tipo de coisa, se você tivesse que falar em inglês, já fica travado, é normal. Por isso que a gente tem que tentar automatizar ao máximo, para que quando você fale, você consiga ser mais fluido. A questão do exercício 4 que o Thiago falou. Complete the sentences with where, which, who or whose. Use
hyphen if it's not necessary. Tá? Então, é para usar o hífen se não for necessário. Ah, tem um caso, então você vai falar assim, ó, quando a oração se referir a lugar, a palavra que você vai usar para completar é where. Se a oração se referir à pessoa, você vai usar who. Se a situação se referir à coisa, você vai usar what. Por exemplo, ah, esse é o amigo que me ajudou. This is the friend que me ajudou. Posso falar who helped me ou that helped me. Por quê? Porque eu estou falando de uma pessoa. Esse é um amigo e esse amigo me ajudou. Então, eu estou juntando as duas ideias. This is the friend who helped me. Certo? Quando eu falo aquela casa é onde eu nasci. Existe aquela casa e eu nasci naquela casa. Então, that's the house where I was born. Eu estou juntando as duas ideias. Aquela é a casa onde eu nasci. That's the house where I was born. Gente, eu preciso escrever essas frases. Eu estou pegando frases simples. Precisa fazer elas no quadro? Não? Tá. Então, that's the house where I was born. Ok. Então, quando eu for. Todos esses casos que eu falei, do uso do who, do pronome relativo para unir as frases, eles são seguidos de verbo quando a gente está falando no who, né? That's the friend who helped me. Aí, nesse caso, o who é obrigatório porque ele é seguido de verbo. Agora, se eu falar assim, aquele é um amigo meu e eu ajudei aquele amigo. Eu ajudei aquele amigo. Então, eu vou falar, that's the friend who I helped. Nesse caso, that's the friend who I helped, eu não preciso colocar o who. Por que eu não preciso colocar o who? Porque é, ele não é seguido de verbo. Então eu poderia falar assim: That's the friend I helped. Essa aqui precisa colocar aqui, tá? Tadinha da Yasmin, entra já logo no meio da aula, já vê eu escrevendo nesse quadro maravilhoso, bem moderno, bem profissional. Me sinto que nem Moisés carregando os, as, as tábuas dos 10 mandamentos, assim, bem ultrapassado. Então, assim, se eu falar that's the friend, aquele é o amigo. Who helped me. Nesse caso, o who está funcionando como sujeito dessa frase. Quem me ajudou. Que me ajudou, né? Essa pessoa é quem me ajudou. That's the friend who helped me. Então, quando ele for seguido de verbo, ele é obrigatório. Agora, se eu utilizar o who, é sujeito. Se eu falar, that's the friend I helped, aquele é o amigo que eu ajudei, nesse caso, o who não é obrigatório, porque a frase já tem sujeito. Então, eu posso falar, that's the friend who I helped, that's the friend that I helped, ou that's the friend I helped. Por quê? Porque ela já tem o sujeito. Nós não temos essa possibilidade em português. Eu sempre vou ter que colocar, aquele é o amigo que eu ajudei. Eu não posso falar, aquele é o amigo eu ajudei. Né? Fica faltando, porque nós, na nossa gramática inconsciente, coletiva, a língua portuguesa não aceita que não tenha esse pronome. Em inglês, quando já tem o sujeito, ele não é necessário. Tá? Entendeu? Entenderam, pessoas?
Então, quando tem o risquinho ali, é porque não tem essa necessidade, porque ele já tem um sujeito, tá? Então, esses exercícios a gente corrigiu naquela aula, né? Eu gravei, pedi para vocês pausarem, certo? Né? Esqueci. Tá. Vocês entram com o nick dos pais de vocês, né? Daí a gente não consegue identificar quem é. Deixa eu ver aqui. Da matéria que a gente tinha feito, do exercício 5 que eu coloquei aqui, que tem aqui, a gente não tinha que. Eu acho que eu não pedi para vocês fazerem, né? Eu pedi, não me lembro. Então, se você for colocar ali, vamos fazer juntos. Rewrite the sentences as a single sentence, tá? I watched the movie, Jack recommended it. Quer dizer, eu assisti o filme e o Jack recomendou, tá? Então, ali, I watched, eu vou colocar as respostas aqui. Parem de escrever mensagens. Isso. Então, aqui. I watched the movie. Então, vou colocar aqui. Página. Lia. Page 16. Exercise 5.1. Então, I watched the movie that Jack recommended or which Jack recommended. Poderia ser sem nada or no pronoun. Poderia falar, I watched the movie Jack recommended. Né? Então poderia tanto usar that, which ou nada. Ok? Por quê? Porque ele é seguido de um sujeito. Então eu já sei qual é o sujeito da frase. Quando você fala I met a girl, her brother is in your class. I met a girl, her brother is in your class. Eu conheci uma menina cujo irmão está na sua sala. Quando você tem um sentimento de pertinência, de pertencimento, qual é o pronome que eu vou utilizar? O mesmo pronome que fala de posse, ou seja, whose. Ok? Whose. Então, eu conheci uma menina cujo irmão está na sua aula. Number 3. Those are the children. They live next door. Those are the children who live next door. Those are the children that lived next door. Posso tirar, nesse caso, o pronome? Não, porque ele é seguido de verbo. Nesse caso, eu não posso omitir o pronome. Por quê? Porque ele é seguido de verbo. Ele, o who ou o that, vai ser cada um deles separadamente, vai ser o sujeito da frase. Tá? 5.4. That's the church Sue got married here. There. Aquela é a igreja onde a Sue casou, né? Então, that's the church where Sue got married. Certo? Aquela é a igreja onde a Sue se casou. That's the church where Sue got married. Number 5, 5.5. This is my cousin
She is from Spain. Então, essa é minha prima, ela é da Espanha. This is my cousin who is from Spain, or that is from Spain. Pode tirar o pronome? Pode omitir o pronome? Não, porque é seguido de verbo. Ok? E I got some new shoes, my dad bought them for me. Eu comprei alguns sapatos novos, meu pai comprou-os para mim. Como é que eu vou juntar as duas frases? Eu comprei alguns sapatos novos que o meu pai comprou para mim. Então, I got some new shoes that my dad brought for me. Ok? I got some new shoes my dad brought for me. I got some new shoes. Opa, 5.6. I got some new shoes that my dad bought for me. Or which my dad bought for me. Porque nós estamos falando dos sapatos, né? Eu poderia usar which para pessoa? Não, tá? Which é os quais, a qual, o qual, em pronomes relativos, ele é o qual, os quais, usado para objetos. Então, não pode ser usado para pessoa. Ok? Já fica corrigido também. Vocês entenderam quando que pode tirar quando pode omitir? Eu tô falando tirar, mas é omitir. Quando que você pode omitir o pronome? Quando que você tem que usar? E as ideias, sem você ter claro o uso do who, where, what, which, how, whose, não tem como você ter uma compreensão desse conteúdo. Professor, Oi. eu tô em dúvida quando usa cada um. Então, provavelmente. Quem que perguntou? O Gabriel. Oi, Gabriel. Assim, ó, quando você for utilizar, tem que ter bem claro aquela listinha dos who, what, where, when, né? Que são aqueles o how, whose, which. São os pronomes que vão ser pronomes interrogativos. Se você não tiver isso claro, não tem como saber isso aqui, tá? Por quê? Porque a ideia onde eles são utilizados, a ideia associada ao seu uso é a mesma. Quando você vai fazer uma pergunta, quem é ele? Você vai usar who is this? Ou who is he? Quem é ele? Quem é esse? Who is this? Eu vou usar o who para saber quem. Eu estou perguntando. Quando ele for pronome relativo, é o mesmo pronome. Só que se você não lembrar que ele é usado para quem, tu não vai saber usar quem. Aquela é a pessoa com a qual eu falei. Então, that's the person who I talked to. That's the person, aquela é a pessoa, who I talked to. Ou então, é aquela pessoa que falou comigo. That's the person who talked to me. Né? Então, você lembra que quando eu estou falando de uma pessoa, eu vou utilizar who. Então, você vai trazer essa ideia para o pronome relativo, utilizando o mesmo critério. Continua sendo pessoa, mas é aquela pessoa quem falou comigo. That's the person who talked to me. That's the person that talked to me. O that, que é aquele, vai ser usado para a pessoa também. Ele pode ser utilizado. Só que você tem que ter aquele critério claro para poder aplicar aqui. Ficou claro? Não. Ficou claro, professor. Obrigado. Tá? Então, de repente, o que acontece é que você não lembra direito lá e aí acaba não usando aqui. Então, o que que você tem que fazer? Dá uma revisão nos, nos pronomes interrogativos. Então, who utilizado para pessoa, where é lugar, when é quando,
which é qual, e aí ele vai ser usado para objetos apenas, né? Who, where, when, how, é como, who, where, when, which, how, whose, que ele é de quem, mas para o pronome relativo ele vai ser cujo, cuja, ele vai dar a ideia de pertencimento. Alguém está falando, aquela é a pessoa. A tradução da frase fica bem formal, mas em inglês é bem comum, né? Aquela pessoa cujo carro foi roubado. Eles usam that's the person whose car was stolen. That's the person whose car was stolen. A gente não usa. Aquela pessoa cujo, né, no dia a dia. Tu não vai usar cujo, mas é muito usado em inglês. E independentemente de formalidade ou não, é bastante usado. Tá? Então, whose, who, where, when, that vai ser usado para pessoas e coisas, certo? Which já foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que, em resumo, é isso, tá? Mas ter a ideia clara e aí entender. Por isso que esses conteúdos são estudados no nono ano, porque você já pressupõe-se que você tenha conseguido carregar todo o conhecimento das palavras para saber o contexto do que, ou do que se está falando, e aí você vai identificar para quando você for montar uma frase, você conseguir pensar antes e automatizar, né, o uso das palavras, enfim, e aí tu consiga te expressar de maneira mais fluida. Não entendi, no 5.5 que é seguido do sujeito precisou do 5.5. Não, Luara, ele não é seguido de sujeito, ó. This is my cousin. She is from Spain. Ele tem o sujeito nas duas frases, né? Vai ter que ter, porque as frases ali estão separadas. Ó, mas quando você for utilizar. Eu fico olhando para o chão porque tem uma bola de pelo fedido aqui no chão que fica nos meus pés, eu não consigo nem trabalhar direito. E aí eu xingo ele, piso em cima sem querer, ele chora e não sai daí. E ele sabe que eu tô falando dele, fica com a cara no chão. Aqui, ó. Quando, quando eu falo this is my cousin. She's from Spain. Né? Então aqui, this is my cousin. Utilidades da barriga. Olha aqui, a gente tem nível do quadro, ó, por causa da barriga. Se eu fosse magrinha, ia fazer assim, ó. Tudo tem o seu lado bom. Tudo eu sabia que é isso, tá? Então aqui, ó. This is my cousin, she's from Spain, tá? Então, essa é minha prima, ela é da Espanha. Esse sujeito aqui é na frase separada. Quando eu for juntar, ele some. Então, aquela é a minha prima que é da Espanha. O verbo está aqui, ó. Ele vai substituir esse sujeito. Então, não é que ele tem sujeito, ele precisa existir. Certo? Então, posso falar, this is my cousin who is from Spain. That's my cousin who is from Spain. Ou that's my cousin that is from Spain. Ele é seguido de verbo, daí ele é obrigatório. Tá? Ele só vai ser quando na junção das frases ele não for seguido de verbo. Tá? Aí ele pode ser optativo.
Por exemplo, that's my cousin. Aquela é a minha prima que eu visitei, tá? Ai, eu apaguei, vocês já tinham olhado a correção? Já, tá. That's my cousin, ou this is my cousin, que eu visitei. Who I visited. That's my cousin, who I visited. Essa é a minha prima que eu visitei. Eu posso falar that's my cousin, who I visited. Eu posso falar that's my cousin, that I visited. Ou this is my cousin, I visited. Aquela é minha prima que eu visitei. Ela pode ser, por quê? Porque aqui sim tem o sujeito. Tá? Aquele sujeito que tinha era só da frase original. Ali na hora da junção, ele precisa do complemento do that ou do who. Nesse caso, a ideia, mesmo depois da união das frases, o sujeito é presente ainda. Então eu vou poder tirar. Mas a melhor maneira que tem para fazer isso é você automatizar. Pensa numa frase que eu vou montar agora. Se você for falar, aquele é o carro que eu quero. Aquele é o carro que eu quero. That's the car that I want. That's the car which I want. Or that's the car I want. Oh, that's the car I want. Agora, tu tá olhando um catálogo, tu fala assim, é aqui que eu quero ir. This place is where I want to go. This place is where I want to go. Você tem o where. Então, this is the place I want to go. This is the place I want to go. Até poderia, né? Mas assim, this is the place where I want to go. Ele vai ter que dar a junção das duas frases, das duas ideias, através do where. Tá ok, pessoal? Nossa aula já está terminando. Ai, que bom. Que bom. Olha o grilinho de novo. Pessoal, vamos então ao nosso próximo encontro. Eu vou gravar, hoje de tarde eu vou gravar aulas, encaminhando as próximas atividades, tá? E a gente vai se vendo, provavelmente vai ser na quarta de manhã de novo. Então, as provas eu tenho. Eu não sei como é que eu vou como mostrar para vocês. De repente, eu faço um arquivo e coloco só os conceitos, tá? E mando para vocês. Acho que eu vou fazer isso. Eu não sei como é que os outros professores estão fazendo, tá? Não adianta ficar falando agora. Não, vocês vão ter que ter o meu número. Não vou dar, tá? Eu faço eu digito assim, Mateus I. Depois eu coloco direitinho e daí eu mando, posso colocar, tá bom? Gente, um grande abraço, tô morto de saudades, tá? Eu vou parar a transmissão, a gravação e eu vou sair da sala. Outro abraço, gente. Tô morto de saudades.